produtor leiteiro já vive a expectativa do anúncio pelo governo federal da compra de leite em pó como maneira de amenizar a crise no setor. É que a concorrência com alimentos lácteos importados do Uruguai e da Argentina desequilibra a balança. Quem tem saído aí no prejuízo, né, é o brasileiro, que gasta para produzir, mas não vê retorno do investimento. Os preços nos países vizinhos estão mais em conta e parece que não basta apenas mudar as tarifas de importação. Quem faz uma análise geral deste assunto para a gente é Benedito Rosa, ex-secretário de Política Agrícola e ex-presidente da Conab, portanto, alguém que conhece o problema. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o AgroMais. E já que vamos falar do tema, boa noite a todos os produtores de leite. Fábio, esse assunto vem se arrastando há meses e os produtores de leite estão ansiosos para que o governo tome alguma iniciativa. Eu não ouvi nem a música. E por enquanto, o governo não tomou ainda nenhuma iniciativa para ajudar a resolver um tema de invasão de lácteos importados, especialmente da Argentina e do Uruguai, que estão com... O Uruguai está entupido de leite, parou de exportar para a Argélia e despejando no Brasil, os nossos primos. O fato é que as condições de produção, os custos de produção nos países vizinhos, Argentina e Uruguai, é menor do que no Brasil. Nós temos obrigações trabalhistas, nós temos carga de impostos em cadeia sobre insumos, máquinas e equipamentos, e tudo isso pesa na hora de se medir a competitividade. O fato é que o Brasil, no primeiro semestre de 2023, importou 240% mais de lácteos do que o mesmo período em 2022. Em consequência, os preços desabaram. E as indústrias abastecidas no exterior estão pagando o que querem para os produtores. Esse é um problema sério. O ministro Paulo Teixeira, o ministro Carlos Fávaro, tem feito reuniões com representantes do setor, etc., mas nenhuma medida prática efetiva foi anunciada. O fato é que importações de lácteos fora do Mercosul não interferem muito na situação que estamos atravessando. O tema está dentro do Mercosul e é complicado mesmo. As regras do Mercosul, fixadas no acordo de Assunção, que criou o Mercosul em 1994, estabelecem tarifa zero para a importação entre os países membros. Assim sendo, o Brasil não pode adotar uma tarifa para a importação de leite da Argentina e do Uruguai sem derrubar o acordo do Mercosul. Não pode fazer isso. Mas pode sim aumentar a fiscalização que o Ministério da Agricultura, em especial, deveria estar fazendo sobre a origem e a forma de processamento desse leite dentro do Brasil. A legislação brasileira proíbe que o leite em pó seja reidratado e destinado ao consumo humano. Não se sabe se isso está acontecendo. Por outro lado, os custos de produção entre os países justificaria uma medida compensatória de custos. Isso não é mexer na tarifa de importação. Ninguém fala do assunto. O anúncio de que, através da Conab, o governo compraria leite em pó feito pelo ministro Carlos Fávaro, me desculpe os termos, mas isso é enxugar gelo. Não vai resolver problemas da área. Então, em consequência desse cenário, 1.400 produtores mobilizados pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul foram até a fronteira com a Argentina e fizeram uma manifestação nesta semana contra essas importações que eles consideram predatórias, e têm razão, para que se tome alguma providência. Porque nesse andar da carruagem, nós teremos
um número muito grande de produtores, especialmente pequenos e médios produtores, abandonando a atividade até o fim do ano, porque estamos em entre-safra com preços que estão desanimadores. Então, Fábio, esse é um setor que envolve mais de 1 milhão de pessoas na atividade direta e indireta ao redor de 5 milhões de pessoas, alimenta uma cadeia produtiva enorme. Países como a da União Europeia protegem esse setor porque ele é muito importante e aqui no Brasil nós estamos percebendo que o setor está desamparado. Pois é, Benedito, eu ia até comentar com o senhor sobre esse protesto, né? Mas antes, só para trazer a informação, há uma demanda de uma aplicação de aproximadamente 100 milhões de reais na aquisição do leite, embora o valor ainda não esteja realmente estabelecido. O anúncio oficial dessa iniciativa está previsto para ocorrer só na próxima terça, portanto, dia 8 de agosto. Mas, Benedito, voltando a esse assunto dos produtores lá no Rio Grande do Sul, o CPEA, né, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, fez um levantamento e constatou que o preço médio estaria aí sendo pago R$ 2,35 litro em junho, sendo que a média no restante do país seria de 2,55 litros. Portanto, já há um desequilíbrio no que é pago pelo litro, né? Aos produtores gaúchos, né? Por isso essa insatisfação maior, talvez concentrada até na determinada região, né? Exatamente. O preço varia em função das regiões. No norte e no nordeste o preço é bem mais baixo e os levantamentos do CPEA, ele faz uma média nacional que aponta para os números que você acaba de mencionar, que, na verdade, mal cobrem o custo de produção. Então, desanima os produtores para fazer investimentos. E, entretanto, os produtores de leite são cobrados para que aumente a eficiência, aumente a competitividade. Mas, ora, comparando com outros países, nós temos custos maiores, esse custo de energia elétrica instável, tem que instalar gerador, estradas muito ruins, encargos trabalhistas maior do que os nossos vizinhos, inclusive, que não sabem o que é FGTS, não sabem o que é multa de 40% para um empregado quando é afastado. E a lista é grande de itens que nós levamos desvantagem na hora de competir com os vizinhos. A cobrança dos produtores de leite tem que ser acompanhada de medidas que criam condições para que eles possam competir. E isso, infelizmente, não está sendo adotado. A compra de leite, seja fluido, seja em pó, ajuda, mas teria que ser um volume tão grande. E quem seriam os principais beneficiários? Os próprios argentinos e uruguaios, que aí iam exportar mais ainda. Então, o caminho não é por aí. O caminho está em controlar o destino desse produto importado e apoio efetivo aos produtores de leite. E aí os estrangeiros já teriam certa compra e determinada quantidade também, né? Agora, eu não esqueço uma reportagem aqui no entorno do Distrito Federal, assim, o trabalho que o produtor de leite tem para manter temperatura, para manter ali todo um preparo, né, para que mantenha a qualidade, né, do leite após a retirada. Agora, Benedito, quero repercutir também um outro assunto contigo. A delegação do Ministério da Agricultura retorna ao Brasil depois de passar por Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A viagem que começou lá no dia 23 de julho teve como objetivo promover o maior programa de produção sustentável de alimentos do mundo. A iniciativa do MAPA busca, então, investimentos internacionais para a recuperação, né, de milhões, se não me engano, 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produção
para o aumento da produtividade agropecuária, né, com sequestro de carbono e também a manutenção de 66% do território preservado do Brasil. O ministro Carlos Fávaro esteve presente, claro, em vários encontros com autoridades. Agora, será que neste retorno a gente pode considerar uma missão cumprida com louvor? Fábio, o ministro Carlos Fávaro está cumprindo bem o seu papel de dirigente dessa importância na área da agricultura para o cenário externo. O agronegócio brasileiro, que representa 26% do PIB do Brasil, requer uma ação diplomática constante, atenciosa, junto aos principais mercados compradores do Brasil. E, além da China, e a missão do Ministério esteve na China, que, por sinal, é o maior importador de carne de frango do Brasil, e, em seguida, o ministro foi ao Oriente Médio, aliás, ele esteve antes no Japão, China, e agora a Arábia Saudita e Emirados Árabes. O Oriente Médio e esses países, Japão e Ásia, são fundamentais para o Brasil conseguir continuar como o responsável por 35% das exportações mundiais de carne de frango. Isso é o maior exportador mundial, né? Isso é algo extraordinário para um país, mesmo sendo um país grande como o Brasil, isso é extraordinário. E, para manter esse padrão, o Brasil precisa estar atento à ocorrência de pragas e doenças que podem levar os países a fechar as importações. E isso ocorreu timidamente, mas ocorreu com o Japão, que suspendeu as importações de Santa Catarina e do Espírito Santo em decorrência da ocorrência de não chegou a ser surtos, mas casos de influenza aviária em aves que não pertencem ao circuito comercial, aves de subsistência, em 2 municípios, no Espírito Santo e Santa Catarina. E leva, no mínimo, 28 dias para o governo que toma essa decisão receber os relatórios do Brasil e avaliar se vai reabrir ou não. Portanto, a missão do ministro Carlos Fávaro foi precisa no que se refere ao Japão, porque o Japão é o 3º maior importador de carne de frango do Brasil e o risco era do Japão suspender as importações do Brasil em função da ocorrência da gripe aviária. E, pelo que nós estamos informados, a missão do ministro Carlos Fávaro foi bem sucedida no Japão, que concordou em fazer um protocolo que acompanha esse fato e toma eventuais decisões de suspender as exportações por municípios. Isso parabéns ao ministro Carlos Fávaro, que precisava mesmo com relação à carne de aves. E depois, é preciso lembrar que depois ele seguiu para o Oriente Médio, né, para a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que juntos importam um volume bem superior ao da própria China. Veja a importância do Oriente Médio. E o Iêmen também importa muito do Brasil, e essa região é estratégica, é chave. Por isso o ministro fez muito bem em ir à região, fazer uma visita oficial, etc. Mas ele não ficou aí, como você disse. Ele aproveitou a visita e fez um marketing da produção de alimentos do Brasil e propôs aos fundos de investimentos, e haja grana nesses fundos no Oriente Médio, para virem a ser sócios do Brasil em investimentos para a recuperação. O ministro está estimando 40 milhões de hectares de pastagens degradadas para produzir alimentos com sistemas sustentáveis. Esse é um discurso atual, a opinião pública mundial gosta e aprova esse tipo de atitude, e o Brasil, fazendo essa proposta, está coerente com o movimento mundial que está cobrando produção agrícola sustentável e alimentos saudáveis.
esse fundo, vários fundos de investimentos do Oriente Médio foram contactados e a ideia é de movimentar 120 bilhões de dólares para investir no Brasil durante 10 anos e, assim, aumentar mais ainda a presença do Brasil no mercado internacional. A missão do ministro Carlos Fávaro não deve dar resultado no curtíssimo prazo, esses assuntos levam tempo, mas é preciso continuar nessa jornada, porque há espaço no mundo para investimentos, há capital para investir e o Brasil, mais do que nenhum outro país, tem espaço para receber esses investimentos. Isso, Benedito, eu creio muito que devemos mostrar, né, o rosto, ir para frente, abrir as portas, né, se oferecer, por que não, a esses mercados tão importantes e que cada vez mais, com o tempo, vai se interessando por outros produtos também da nossa rede, né, que é tão importante, que é tão valorizada, né, que tem alta qualidade e que é muito respeitada no exterior. Benedito Rosa, muito agradecido aí pelo fechamento da semana com assuntos tão importantes que, sem dúvida nenhuma, serão acompanhados de perto pelo Agromais. Fábio, nós comentamos esses dois temas, mas nesta semana continua na pauta o tema da reforma tributária, que em muitos aspectos interessa muito aos agricultores, continua essa semana chamando a atenção e também chamou um pouco a atenção uns estudos preliminares, oxalá, da FUNAI, indicando uma área muito grande para efeito de desapropriação para comunidades indígenas. Esses foram os principais temas desta semana, Fábio. E para encerrar, já para encerrar também, teve a posse do Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal, que também pode trazer aí um novo cenário conforme as decisões vão sendo tomadas na Suprema Corte, né? Boa noite, uma semana movimentada. Boa noite, Fábio, boa noite a todos que acompanham o AgroMais. Bom fim de semana, até a próxima.